Meu amigo e minha amiga, e eu quero começar falando o seguinte: ladrão é todo aquele indivíduo que se apodera do que não é seu. Não sou eu que estou falando, isso está no dicionário. Se você não tiver preguiça de ler, pode procurar um dicionário e vai encontrar o significado da palavra ladrão. E vai falar que é todo indivíduo que se apodera de algum bem que não é seu. E segundo o relatório da Polícia Federal, enviada ao Supremo Tribunal Federal referente ao caso das joias sauditas, que está envolvido aí um ex-mandatário, o relatório diz que as joias foram vendidas ilegalmente lá nos Estados Unidos por ex-assessores do ex-mandatário inelegível, o vulgo o mito, e que esse recurso teria sido repassado para o ex-mandatário em espécie. Cheirando, sabe? O dolinha, passado em espécie. E que esses recursos teria sido anexado ao patrimônio do ex-mandatário, o inelegível, o mito. E foi além, segundo o relatório, esses recursos também serviram para custear ali as despesas do ex-mandatário e de sua família lá nos Estados Unidos, no início de 2023. O Brasil inteiro sabe da história que o ex-mandatário, com a desculpa esfarrapada para não repassar a faixa para o presidente eleito, o Lula, naquela época, deixou o país faltando 2 dias para terminar seu governo, cometendo crime, porque ele viajou para os Estados Unidos, envolveu uma equipe presidencial que não era dele, era da presidência da República e não tinha uma agenda oficial. Eu não sei por que a justiça brasileira não correu atrás disso ainda. Não tinha um compromisso sequer oficial lá nos Estados Unidos. Mas ele gerou uma despesa imensa. Vocês imaginam o avião presidencial com a equipe presidencial para ir deixar o presidente, faltando 2 dias para terminar seu mandato lá nos Estados Unidos. Ele sem nenhum compromisso oficial falando que vai tirar férias. E aí deu no que deu. Junto com esse voo, com essa equipe, levaram uma caixa de joias, venderam lá nos Estados Unidos, na terra do tio Sam, acharam que ia ficar por isso mesmo, mas quem fala é o dicionário, porque os bolsomínios têm o prazer de abrir a boca e chamar o atual presidente de Lalau, né? Então dá para eles dar uma lida no dicionário, para eles verem que aquele que eles idolatram, que eles tanto defendem, que tem como se fosse um bezerro de ouro em sua residência, o quadro dele ali na parede, também se enquadra nessa palavra mais do que o atual presidente. Que o atual presidente, os processos foram anulados. E o ex, quem está falando é a Polícia Federal, vendeu as joias ilegalmente e anexou esses recursos ao seu patrimônio por meio de outras pessoas, sem deixar rastro, sem usar recursos bancários. Sem usar recursos bancários. Está explicado por que tem uma família que de vez em quando aparece um imóvel de alto valor, paga em espécie. É mais fácil, não precisa declarar que tem esse recurso em sua conta. Não precisa fazer transferência para deixar rastro. É mais fácil o dinheiro na sacola, né? E aí a Polícia Federal encaminhou esse relatório, está com o STF deve encaminhar para o Supremo Tribunal, para a PGR, e vamos ver o que é que vai dar. E repito, o dicionário é quem diz, não sou eu, que ladrão é todo aquele que se apodera do que não é seu. Todo indivíduo que se apodera do que não é seu pode ser considerado ladrão. Então, o ex-mandatário, né, não estou chamando ele aqui de ladrão, o ex-mandatário vai ter que provar sua inocência, que não autorizou vender essas joias que não era pertencente à sua pessoa e sim da União, que não recebeu esses recursos dentro de uma sacola, né, entre aspas, né, no relatório não diz sacola, mas diz que recebeu o dinheiro em espécie, e que também não anexou esses recursos ao seu patrimônio, por meio de outras pessoas, sem deixar rastro bancário. É por isso que ele ficava lá desfilando, fazendo foto, e um bando de alienado da extrema-direita aqui, que estavam de frente aos quartéis, via ele abandonado no supermercado, dizia que era um sinal, né? Dizia que era um sinal porque era selva, né? E ele lá com a bufufa das joias que não era dele. E é tão provável que a maracutaia aí foi grande, que quando a União solicitou aquele Rolex de volta, aí entrou em cena aquele ex-advogado da família do mito, né?
Dizem que é ex, não sei. Aquele lá que encontraram lá alguma coisa ligada do Queiroz, quando a polícia encontrou o Queiroz, recomprou esse Rolex. Vejam só, o vulgo mito, o ex-mandatário, ganhou esse Rolex duas vezes. Primeiro, lá dos sauditas, né? Aí venderam o Rolex. Vejam só, para vocês entenderem o caso. A União pede o Rolex, diz, opa, companheiro, esse Rolex não é seu. Aí aparece, vejam só, aparece um advogado ligado à família, vai lá nos Estados Unidos, procura esse Rolex, compra praticamente pelo mesmo valor, valor bem alto, e dá de presente para o ex-mandatário. O ex-mandatário coloca numa pasta, entrega para seus assessores jurídicos, e entrega em uma agência da Caixa Econômica, né? Devolvendo para a União. Que história mal contada, gente. Que história para boi dormir. Só o militante da extrema-direita radical que finge que é cego para acreditar numa coisa dessa. Que aí não tinha maracutaia. Aí a Polícia Federal envolve o FBI e descobre que o cidadão de bem, honesto, anticorrupção, vendeu as joias por meio de outras pessoas, recebeu o dinheiro em espécie e anexou esse recurso ao seu patrimônio. Se quem está falando é o relatório da Polícia Federal, não sou eu. Se alguém tiver que contestar, conteste o relatório da Polícia Federal. E ainda usou parte desse recurso para custear suas despesas lá nos Estados Unidos, na terra do tio Sam, dele e de sua maravilhosa família mais honesta do Brasil. Aí vai dar coisa. Eu estou sentindo o cheiro de xadrez. Vamos para frente.